Pessoal, mais um Loungecast. Esse super especial, porque não é só que eu admiro o cara, não. O cara é meu brother de infância. Então, pra quem já assistiu nossa live, deve assistir, tá lá no canal dele. Depois ele vai passar todo o canal aqui pra vocês. E o jogo aqui é bate-papo mesmo. Aqui não tem script, não leio nada, não tá combinado nada. E não só com o Rodrigo, mas com ninguém, tá? Porque a ideia é trazer verdade para vocês. E trazer verdade não tem o que puxar em script, né? A gente quer que o papo role de acordo com que a gente vá colocando aqui as ideias, né? Então, muito obrigado, meu amigo. Ó, esse cara tá me devendo uma visita, ó. Faz tempo, agora ele veio, já sentiu a textura do meu sofá. A textura e a largura, porque se fosse um pouquinho menor já não ia caber aqui. Não ia caber. Mas o Rodrigo, gente, é um cara do marketing aí, um cara feríssimo. Assiste a live que eu faço, a live que eu fiz com ele, que vocês vão ver o que eu falei desse cara já. Então não vou ficar batendo tanto aqui, nossa, esse cara é isso, é gênio, melhor aluno da escola, não sei o que, isso aqui já é redundante. Vamos falar aqui agora um papo que eu tenho certeza que vai agregar para vocês, viu? Que a gente vai entrar um pouquinho no marketing, mas o mais legal aqui é a gente saber um pouquinho da história, né? Eu acho que a gente saber um pouquinho, para todo mundo que eu conversei aqui até agora, eu sempre tento buscar qual é o turn point, né? Qual é a parte que você viu ali, assim como ele perguntou para mim na live que eu fiz com ele. Agora sou eu que estou perguntando aqui, né, Rodrigão? Então, gente, Rodrigo Antonângelo, para quem não conhece, cara fera aí do marketing e vai falar um pouquinho aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, hein, Rodrigo? Paulo, prazer todo meu. Você que está aí assistindo no conforto do seu lar aí o nosso Loungecast. Cara, esse lounge tá demais, hein? Gostei aqui da textura, esse é couro legítimo, entendeu? Se dá uma beliscada aqui, o boi dá uma mugida aqui. Né? Dá uma mugida. Mas não pode falar, que tem aí, ó, o pessoal do mimimi de plantão já vai começar. Aí já vai ver. Enche o saco aqui. É italiano, tá? Então, assim, a vaca não era daqui. Então não enche o saco, não deixa a gente curtir. Aqui vai ter o nosso papo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Obrigado aqui o pessoal da produção que eu gosto tanto aqui. Conheci hoje a presidente. Estou muito feliz aqui. Cara, seu escritório é maravilhoso, como obrigado. Tudo que você faz. Obrigado. Mas vamos lá. Começar ali, eu sei toda a história, mas não é para mim, né? Então, assim, começar ali a redundância, né? Do começo. Então, conta pra gente que hora, desde pequeno, Rodrigão, o que você queria para sua vida? O que você imaginava o seu futuro? O que eram seus desejos, os anseios? O que te motivava? Eu já falei que é um cara que estudou muito. Eu sou o cara do 5, o Rodrigo é o cara do 10, né, na escola. Mas eu quero saber de você. O que te motivava e o que você olhava para sua vida futura? Quando eu era pequeno, a primeira coisa era não apanhar do meu pai, né? Porque meu pai era assim, era ou tira 10 ou que meu irmão, você só faz isso, né? E eu venho de uma família de italiano, meu avô veio para cá, né? Veio para o Brasil, mas pobre, né? Trabalhando em cafezal. Meu pai, com 6 anos de idade, começou a trabalhar pegando café, né? Pegando café e falava que puxava o café e viu umas aranhas na mão, assim, rapaz. E o que eu queria quando era pequeno, cara, eu queria só ser uma criança normal, assim, sabe? E eu queria eu queria brincar na rua. E aí sei lá, acho que eu sou filho único, né? Teve um momento ali que eu fui um pouco... acho que todo filho único, ele é fruto de muitas expectativas dos pais, né? Então, durante um grande momento ali na minha vida, eu fui ali a grande expectativa. Eu acho que durante toda a minha vida, eu fui uma grande expectativa para meus pais. Acho que, coitado, até morreram já de desgosto, porque não fui cumprir as expectativas. Mas a verdade é que eu desde pequeno tive, como você disse, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que aceitar quem a gente é de verdade. E desde muito cedo eu acabava indo bem na escola, né? Isso daí para a criançada que é criada pelos pais, que tem que tirar nota boa e tal, isso é uma benção. Então já foi meio caminho andado. Mas meu pai era muito exigente, ele não aceitava 9,5. Então tinha que tirar 10 em tudo, tinha que ser primeiro, era muita exigência. Embora ele não tive que trabalhar. Comecei a trabalhar com 13 anos, mas
O que eu queria quando eu era pequeno era simplesmente poder ver o show da Xuxa sem ter que fazer lição. Então eu já procurava fazer a lição durante a aula para poder ver o show da Xuxa, aí jogar, soltar peão e tal. Venho de família humilde, minha professora, meu pai é torneiro mecânico, né? E do meu pai aprendi o gosto pela matemática, especificamente pela trigonometria, aqui no torno mecânico, né? Para quem tem torneiro mecânico na família, sabe que você trabalhar as peças, você tem que entender muito de trigonometria, seno, cosseno, aquelas coisas que o povo odiava. Eu acabava que eu gostava porque meu pai era a ferramenta de trabalho dele, né? E aí, crescendo, eu fui realmente, Paulo, pensar o que eu ia fazer da minha vida quando chegou o vestibular, porque até lá eu só queria saber de namorar e descobrir a adolescência, né? Ir pro clube. Ir pro clube, jogar basquete, encontrar os amigos lá na salinha de musculação lá do clube da nossa cidade. Isso. E embora eu vou te confessar, eu não sou de Avaré, né? Você sabe disso, eu sou nascido em São Paulo e eu fui exportado para Avaré. Então eu sou um material de exportação que estava na Avaré curtindo. Mas era só isso que eu queria fazer. O que eu queria era cumprir com as minhas obrigações, né? Ganhar meu dinheiro ali, dando aula de violão, que eu dava aula na escola do Onofre, lá em Avaré, e dava aula particular de música clássica também, que tem a ver com matemática, tem a ver com números. Mas foi, de fato, na metade do terceiro colegial, com 16 anos, que eu fui decidir o que eu ia fazer da minha vida. Até então, era só gandaia, esporte, não parece, eu sei, não me julguem, vai julgar, julga você, olha para o seu espelho, aí não vem julgar eu não. Mas eu sempre quis aproveitar o máximo da vida diante das minhas possibilidades ali. Uma coisa interessante, Paulo, que acontecia é que, assim, minha mãe era professora. E como professora, ela tinha aposentado do Estado e ela foi dar aula numa escola particular lá em Avaré. E essa escola particular, por ela ser professora, eu tinha bolsa. Então, para mim, uma coisa que marcou muito a minha infância foi que, assim, eu era o menino que morava no BNH, com as pessoas de classe média baixa, mais simples, que eram os meus amigos que eu brincava na rua, mas eu tinha que ir para a escola, que era uma classe média mais alta. Um pessoal que tinha uma classe média diferente. Então, uma classe média não, poder aquisitivo diferente. Então eu acabava que eu tinha que me adaptar. Para o pessoal da escola eu era o cara do BNH, para o pessoal do BNH eu era o cara que estudava na escola particular. Isso nunca foi um problema para mim. Isso foi uma coisa que eu pensei mais no futuro. Para mim, naquele momento, era como que eu me adapto a cada situação que eu estou. Então, o Rodrigo da rua era um Rodrigo diferente do Rodrigo da escola, Rodrigo do clube, mas era o mesmo Rodrigo. E eu comecei a perceber que a gente não precisa ser aquela pessoa rígida, fixa, com aquela mentalidade que a gente não muda, que a gente é assim e pronto, e a gente acaba... essa experiência, por mais simples que seja, permitiu que eu pudesse descobrir que eu consigo me adaptar a qualquer situação e eu consigo me relacionar e hoje é até assim, desde o segurança e a portaria do prédio, das empresas que eu fui executivo, ou das pessoas mais simples da empresa, até o CEO, o investidor, qualquer tipo de gente. E isso eu acho uma grande habilidade nos dias de hoje para mim. Com certeza. Raul Seixas já dizia isso, né? Que a gente não deve ser fixo, né? Saber se essa metamorfose ambulante, né? E isso traz muita skills para o futuro. Mas aí, chegou na faculdade, beleza, vou decidir. Foi fazer o quê? Fui fazer engenharia química. Eu gostava de química, física e matemática, coisa que o povo não gosta. E eu fui fazer engenharia química por uma indicação, uma visão que até não se concretizou, mas era uma visão diferente, de um professor de química, que era o PC. O PC foi o grande... E o PC, não sei se ele vai estar ouvindo a gente, com certeza vai estar, porque a audiência aqui é forte. E o PC está vendo aqui, ó, você é o culpado, PC. O nosso professor de química, um cara fantástico. Deu aula para mim, adoro Deu PC. aula inteligentíssimo, um cara nota 1000, assim, baita do professor. Aquele professor que você tem vontade de ver a aula. Mesmo que se não gostasse da matéria. Mesmo que não gostasse da matéria, o pessoal ia ver a aula. Então era muito legal, porque o PC, ele chegou e falou, Rodrigo, engenharia química é tipo a química, só que é mais assim que a química.
E, na verdade, não. Né? Eu fui ver que a engenharia química ela é pura física e pura termodinâmica. Mas estava tudo bem porque eu gostava também. E na engenharia, a hora que eu entrei na Unicamp, né, eu prestei FUVEST, Unicamp e Federal do Paraná, passei nas 3, né, passei em boa colocação nelas, no geral, inclusive. Mas para mim era importante essas coisas, né, porque meu pai ficava feliz com isso, né. Hoje eu sei que não serve para porra nenhuma. Mas e aí, quando eu entrei na Unicamp, eu vi que as coisas eram diferentes. Eu vi que o primeiro semestre eu comecei a ver a questão de média, né? Minha média no primeiro semestre foi uma média de 7,5, isso para mim é derrota. E aí no segundo semestre minha média foi 9,7 em todas as matérias. E aí eu falei, cara, eu posso seguir nessa linha tirando 10 em tudo, só vou ter que ralar pra caramba, mais do que eu ralava. Mas é muito legal isso daqui. Eu tinha saído de Avaré, morar sozinho. Eu falei, isso aqui é muito legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou bombar de nada, não vou ficar de recuperação de nada, vou curtir e foda-se, meu pai já achou ruim, agora ele tá a 300 km de distância. Não vai me encher meu saco. E aí foi que eu comecei a aproveitar mesmo de verdade. E aí eu dou valor tanto pro bar da química, o bar da física, o bar da engenharia mecânica, que ficava a galera só bebendo cerveja o dia inteiro e jogando truco, que se você sair da faculdade ou tiver um filho que saiu da faculdade e não jogou truco, manda voltar, manda repetir, porque se não aprender a jogar truco... E sinuca. E sinuca. Exatamente, em sinuca. Então, fazendo isso, para mim foi muito divertido, porque eu pude, além de ganhar capacidades técnicas na parte da engenharia, depois acabei não trabalhando, eu acabei ganhando habilidades ainda mais sociais, de me virar. Minha mãe, eu lembro, fazendo 18 anos, minha mãe, ai, filho, eu tô vendo na sua voz que tá com problema. Não lembro que problema que eu tava. Devia ser esses problemas que hoje a gente tira de letra, né? Esses problemas que a gente tem com 17 anos. E aí eu falei, mãe, deixa eu me fuder aqui, mãe. Porque se você vier pra cá, vier do interior pra cá, não vou crescer nunca. Então, sempre com uma vontade muito grande de me colocar em situações de desafio dentro do universo que eu conhecia. Aí no terceiro ano, eu não tinha média acima de 8 e eu não tinha tido nenhuma matéria de recuperação, e aí fiz uma prova lá com o pessoal para poder fazer aquele como chama, a graduação sanduíche lá. Acabei daí de não indo, porque eu tinha que me formar, era para ir para a Alemanha, tinha opção da Alemanha, a França ou os Estados Unidos. E o meu pai ainda trabalhava para poder me ajudar ainda na faculdade também, com as minhas despesas. E eu acabei abrindo mão. Então, eu acabei sempre abrindo muito, muito a mão das coisas para ganhar dinheiro, para me formar o mais rápido possível, para poder ajudar minha família, mudar o patamar deles. Então, aí é que a engenharia mudou. Aí, embora eu tinha feito estágio na engenharia e depois trabalhei por 6 meses como engenheiro de projeto de plantas na Petrobras, na refinaria de Paulínia, né, na Replan, a convite de um professor, eu optei por não prestar o concurso, porque eu queria ir para um mundo de negócio, e aí eu fui prestar um novo vestibular, que eram esses programas de trainee. E aí participei de alguns programas de trainee, 40 mil candidatos para 40 vagas, acabei passando também. E aí foi mais um aprendizado, foi aí que eu comecei a minha vida aí no banco, optei por trabalhar no Banco Santander, fui trainee do Banco Santander em 2001, 2002. E aí foi quando eu comecei a seguir uma carreira mais executiva e comecei a me envolver mais com o negócio. Foi a virada, assim. Tá, legal. Mas e aí, que hora que veio o marketing? O marketing veio depois dos 13... no trainee, eu não sei se é isso até hoje, no trainee você recebia um bom salário e você tinha um MBA. No caso, eu fiz um MBA em gestão pela Fundação Dom Cabral, que é uma das escolas mais conceituadas, inclusive internacionalmente, aqui de Minas Gerais, né? E tive aula com caras fantásticos, né? Com o Gustavo Cerbasi, o Mário Sérgio Cortella, gente assim, top, assim, aula de ética com Cortella, fantástico, assim, um cara maravilhoso. E depois desses 14 meses que você fica fazendo MBA e fazendo um rodízio por todas as áreas do banco, que você tem uma visão bem ampla de como funciona o banco, eu acabei tendo que optar por uma área, ou dizer quais são as áreas que eu tinha interesse em trabalhar.
E aí tinha o banco de atacado, que é trabalhar com M&A, tinha até uma questão do large office, para você trabalhar com contas de grandes empresas, várias opções, asset management, toda essa parte que eles chamavam de banco de atacado. E tinha o banco do varejo, que era uma coisa nova no Santander. O Santander tinha acabado de comprar o Banespa. E o Santander era um banco pequeno, comprando uma corporação gigantesca, que era o Banespa, de varejo, que precisava dar um salto de tecnologia de alguns anos, porque estava defasado, vindo de um histórico estatal. E surgiu a oportunidade de trabalhar no que se chamava antigamente de database marketing, que é você analisando dados, fazer marketing a partir de dados. E eu falei, cara, eu acho que esse negócio de varejo vai acabar crescendo, e outra, deve ser uma baita de uma loucura esse lance do Banespa ser comprado por um banco pequeno. Pô, vou ver qual que é. E fui para essa área do varejo, e aí começou o meu trabalho, na verdade, na parte mais matemática, mais de métrica do marketing. E foi por essa porta que eu entrei no marketing. Depois eu fui fazendo outras especializações. Mas essa foi a porta. Curioso, porque eu não sabia que o Santander era pequeno. Eu achava que o Santander era maior que o Banespa. Não, o Santander mundialmente era maior, mas ele era um banco no Brasil que era um escritório, era um andar, menos de um andar, acho que na Paulista. É como se o JP Morgan do Brasil comprasse o Banco do Brasil. Exato. Tipo, no Brasil ele é pequeno, mas tem exponencial. E um banco com uma vocação muito forte no agronegócio, né? A gente tem até hoje a agência 0006 lá em Avaré, do banco Banespa, e virou Santander. E lá era muito forte, sempre foi muito forte o crédito agrícola, né? Que impulsiona. Então, foi uma experiência fantástica, assim, né? Os primeiros projetos que eu trabalhei, até hoje, assim, coisas que eu aprendi, assim, que acabaram mudando muitas coisas no sistema bancário. A gente começou a implantar coisas num projeto lá a mais, né? Que eu fiz com um amigo, tem um amigo meu, que é o meu chefe, que me segue até hoje também, o Camilo. Só executivo de... Gente, os executivos do Banespa que o Santander adquiriu eram pessoas de um nível absurdamente alto e que trouxe muito de mercado também. Então eu pude aprender muito com eles sobre essa questão de atendimento em agência. Foi o primeiro projeto que eu fiz, na verdade, um trainee. Nem era depois de trainee quando eu fui para o DBM. E esse projeto era você entender como que eu crio processos dentro da agência para minimizar a fila. E aí começou a testar. Eu vou colocar Cartoon Network, eu vou colocar o Discovery Channel, eu vou colocar a televisão lá. E depois veio as normativas do Bacen, que você tinha que... Era máximo 15 minutos para durar numa fila, mas o Santander já vinha com essa visão antes. Então foi uma baita de uma escola, assim, foi muito legal. E antes do tempo eu saí de Santander e fui para outro concorrente. E continuei com a minha carreira nessa área do marketing. E aí, a hora que você começou aí, você foi sócio do Rick num projeto, você trabalhou com o Pedro. Com o Pedro Supete. Me conta qual foi essa virada daí, sair de uma corporação e... Depois de Santander, fui Safra, aí já era executivo, aí voltei para Santander, me trouxeram de volta. Era um projeto, a gente vendeu 500 mil, fizemos 500 mil cartões de créditos aprovados em 4 meses ali, tivemos que vender em torno de 800 mil vendas em canais de marketing direto, então ali já foi uma escola. O pessoal que vende hoje infoproduto fala, eu vendi 10 mil. Puta, mano, a gente vendeu 800 mil em 4 meses. Quase 1 milhão. Muita venda. Para você ter 500 mil aprovados de cartão de crédito. Então foi nesse momento aí, eu fui, depois montei uma editora com a minha esposa, que ela saiu de uma editora que ela trabalhava, fui para a Hering, assumi um posto daí de executivo na Hering. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu quero ajudar o pequeno. Eu não posso usar toda essa cabeça gigante, parece uma caixa d'água que eu tenho, que eu juntei um monte de conhecimento, um monte de experiência para mim, ou para grandes corporações, ou para grandes acionistas. Eu quero começar a ajudar pessoas e empresas menores. Então comecei com consultoria, trabalhando com um monte de gente, está fazendo muito a parte de marketing digital, a gente está falando de 2010 para 2011, e a partir daí eu comecei a trilhar um caminho no digital muito de bastidores, lancei alguns produtos, mas sem grande repercussão,
porque eu sempre estava também nos bastidores. Lancei curso da minha esposa, fizemos muitas vendas com a minha esposa, um produto de ajudar o sono do bebê e tudo mais. Foi o primeiro treinamento online de curso de bebê. Provavelmente o primeiro treinamento online no Brasil de adestramento de cães também, em 2011. Primeiro treinamento de Facebook com o Pedro Superti em 2012. Depois um curso de anúncio de Facebook em 2012 também. Primeiro, com certeza primeiro. Mas eu fui mais pros bastidores porque sempre foi uma sedução propostas que eu recebia de outras empresas, e você ganha muito mais na consultoria do que você vendendo produto. E eu com filha, com coisas para, né, tipo, filhas para pagar, para educar, com um monte de despesa que vem acompanhado dos filhos, eu sempre acabei optando por estar nos bastidores. E aí foi onde eu fui lançando essas outras pessoas, quando eu tive um negócio com o Rick, né, de educação também, mas também trabalhei no digital da gravadora dele, trabalhei no comecinho da produtora de clipes lá, que era ligado também à gravadora dele. Então, foi nesse trabalho de bastidores que eu fui conhecendo as pessoas. Maurício Meirelles, um baita de um cara legal também, lançamos curso, estamos com vários projetos aí também para frente. Então, eu vim nesse bastidor, Pedro Superti, né? Pedro Superti, como era amigo, a gente já tinha lançado o curso em 2011, 2012, daí a gente se encontrou de novo num evento dele, já foi no Fator X Live? Não. Baita evento, assim, diferenciação, gigantesco, 8.000 pessoas, foi lá que eu conheci o Gabriel, eu só conheço gente boa. E lá no Fator X Live, depois, o Pedro me convidou, né, para ir com a minha esposa lá no Black, puta, negócio legal, fiquei patrão lá. E aí depois, conversando com o Pedro, ele falou, cara, e aí? Eu falei, pô, muito legal, tá de parabéns e tal. E eu tava com uma proposta de voltar pro mercado, uma proposta bem interessante de Itaú na época. E aí o Pedro falou, cara, você não quer assumir a parte de comercial aqui do negócio e tal? A gente tá falando de um negócio que fatura dezenas de milhões ano, né? Do Pedro. E foi muito legal, foi muito aprendizado. Até o momento que eu falei, cara, quer saber? Tá na hora de eu, com a caixa d'água, né? Com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu já vivenciei, ajudar o cara que tá lá e que acha que a vida é somente a lojinha dele, abrir as portas, esperar o cliente entrar, que tá tendo problema, que passou por uma pandemia, que não consegue pagar aluguel, que tá com dívida. Esse é o cara que eu quero ajudar, porque ele pode vender, ele pode ter muito mais resultado se ele souber usar essa maior oportunidade que a gente tem em todos os tempos, de mobilidade social também, de ganhar dinheiro, de ter resultado, que é a internet. É a maior oportunidade. Se a gente tivesse nascido há 300 anos atrás, a gente provavelmente ia continuar morando no mesmo lugar, ia morrer no mesmo lugar, não ia ascender na sociedade. A gente está vivendo um momento maravilhoso, só que essas pessoas estão à margem. O empreendedor de verdade, ele sabe que existe um Instagram e tal, e aí ele fica refém de hype, de dancinha, de modinha, e ele não bota dinheiro no bolso, sendo que a gente tem uma máquina de fazer dinheiro, que é a internet. E aí é onde a gente está hoje, né? Onde a gente chegou hoje. Falando um gancho aí dessa ajuda, que você está falando, ajudar essa pessoa, eu quero que você conte aqui uma passagem que eu assisti um vídeo seu que eu gostei muito, que você deu uma consultoria, não sei, para um açougue que queria vender mais. Conta essa daí pra galera, que eu acho, até para vocês, pessoal, tiver corretores, seja quem for que estiver escutando, eu achei uma super sacada, né? Eu achei isso demais. E para tentar trazer isso, que você pode migrar isso para um online ou agregar valor de alguma forma. O Loungecast aqui existe para isso também, mas você fez uma sacada, conta aí pro pessoal. Isso era meados de 2013, 2014, eu tinha um curso chamado A Pílula Vermelha do Marketing Online. Nem se falava marketing digital, eu chamava de marketing online. Que era uma analogia da Matrix. Que era uma analogia da Matrix, hoje virou Marketing Matrix dentro do meu portal, o pessoal até hoje pira. Eu tive gente falando, cara, eu fiz MBA e este curso aqui com os slides, com você falando com essa voz sua que não é de locutor, né? Porra, cara, é o melhor curso que eu já fiz de marketing na vida e a galera curtiu. E aí eu fiquei sabendo por um outro aluno que um dos alunos foi exatamente assim, um dos alunos contou para esse outro aluno
E esse cara tinha uma distribuidora de carnes na região de Goiás, Goiânia, mas ali no estado. E ele tinha uma distribuidora de carne, ele tinha em média, ele atendia açougue, supermercados, mercadinhos, armazém, para quem ele vendia a carne que vendia nas bandejinhas para o cliente final. E ele tinha 3, 4 clientes novos por mês. E aí ele viu o curso e tal. Uma das coisas do curso é que deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma das coisas que mais impedem os empreendedores de terem resultado de verdade é uma coisa que eu chamo de senso de justiça. Que é aquela coisa do tipo, cara, o senso de justiça é você colocou o seu trabalho, você colocou o seu esforço para construir alguma coisa e aí você acha que você tem que ganhar por aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente é pequeno, a gente fala assim, cara, para ficar rico eu queria ganhar R$1. Se eu pegar 1 milhão de pessoas, tem 100, na época tinha 150 milhões de pessoas no Brasil. Se eu pegar 1 milhão dessas pessoas no Brasil, que é 1%, e convencer essa 1 milhão de pessoas a me dar R$1, eu fico milionário. E essa é a mente do empreendedor. Ele quer pensar como que ele faz para as pessoas darem para ele. E o que eu faço nesse curso que fez essa diferença para esse distribuidor de carne é que eu falo assim, cara, você não tem que pensar como fazer para as pessoas te darem R$1. Você precisa criar algo de valor baseado no teu conhecimento e que que vale a R$100 e você tem que colocar este material que vale R$100 na mão de 1 milhão de pessoas. Porque se você colocar valor de verdade, né, em termos de, no caso ali era um e-book, que eu estava falando, mas você criar um negócio que seja valorado, que as pessoas deem valor, para que você entregar para o máximo de pessoas possível, você vai receber muita gente de volta. Princípio da reciprocidade. Cialdini fala isso, o Érico Rocha fala dos gatilhos. Enfim, princípio da reciprocidade. Né? Aliás, se a gente for falar mais de relacionamento humano, como a gente quer ser tratado e tratar os outros, a gente não precisa de porra de gatilho nenhum. A gente simplesmente faz as coisas porque a gente entende do outro, né? E não fica só olhando pra gente. E quando eu começo, então, a ajudar, o que aconteceu? Essa distribuidora criou um tal de um e-book que ele explicava as carnes, os cortes, de onde que vinha, como expor, como vender, criou um e-book para isso e começou a distribuir. E aí ele teve, no primeiro mês, entre 30 e 40 novos, ou seja, ele multiplicou por 10. Eu falei, cara, isso é fantástico. Isso é uma puta de um negócio legal. Porque, assim, a gente tende a achar que, cara, uma distribuidora B2B, ou seja, um negócio vendendo para outro negócio, uma distribuidora que vende carne, o que esse cara tem que fazer de infoproduto ou de informação? O que ele pode agregar de negócio para ele? Porque o dono lá, né, que gosta do churrasco no final de semana, ele quer saber de dinheiro. Não, cara, o que dá dinheiro é você ir lá, é prosperar. Cara, não. As pessoas estão usando a internet, será que a gente não consegue gerar valor para elas? Foi essa virada de chave que permitiu que essa empresa tivesse esse resultado. E essa é a virada de chave que permite que qualquer pessoa tenha resultado desde que você gere valor. O problema é que muita gente acaba criando um monte de coisa que não tem valor, completamente descartável, e fica se achando intitulada, né? Entitled, né? Intitulada. Eu vi que tava com o Thales, gravou com o Thales o podcast, muito termo em inglês, então vamos usar um termo em inglês. A pessoa se acha intitulada ou ela se acha entitled, né? A receber porque ela deu, mas cara, você não deu algo que a pessoa quer. Você não gerou de verdade o valor, que a gente fala tanto de geração de valor, mas você não tangibilizou. E esse cara se preocupou em ajudar o pequeno lá, o açougue lá no Cafundó, a melhorar a exposição, a como que ele precifica melhor, como que ele pode se relacionar com o cliente. Então ele fez um e-book que para o cara lá era, qual outro distribuidor que ia fazer isso por ele? Então ele conseguiu esse resultado baseado nessa gentileza, pensando no outro. Mas isso é sensacional, porque ele agregou valor ao produto que ele vendia, né? E até, vamos pensar nesse coitado que você citou aí lá do Cafundó, o cara não sabe nem trabalhar às vezes o produto, ele só repassa o produto, né? É aquela pessoa,
tá aqui a concessionária e eu vendo multimarca. Se eu não sei nada de nenhum carro, eu vou ficar buscando o que a concessionária fala do carro. Esse cara deu a chance do cara fazer isso e deu exponência para o negócio dele. Eu acho demais, eu acho que dá muito para trazer isso para o mercado imobiliário. O pessoal que está ouvindo a gente, aí uma ideia, né? Imagina o produto de vocês não pensarem só em quem está comprando, mas pensar em quem um dia vai consumir, né? E você apresentar algo. Tem muitas pessoas no nosso mercado que ele nem sabe que ele pode comprar um imóvel, né? Às vezes ele nem tem ideia que ele pode comprar um imóvel porque ele pode financiar uma parte, ele tem que dar só uma parte de entrada. Então, levar conhecimento do que você trabalha, com certeza essa prova, né? Tá mais do que clara de que você pode aumentar a expectativa de número de clientes até que você pode ter. Né? Essa história é demais. Agora, beleza, você foi lá, voltou para o marketing, fez isso daí, fez da pílula, né, que você chamou aí da pílula vermelha. Eu nem lembrava a cor, qual que era, mas eu lembro que era do Matrix, porque eu gostei muito desse filme. E trazendo para hoje, Rodrigo, o que é sua expectativa hoje? O que é a ideia hoje do Rodrigo? Parece uma entrevista de emprego, né? O que você quer ser daqui 5 anos? Não é isso. Quero saber, qual que é a sua motivação hoje? Pô, eu quero ajudar mais gente, eu sei que você está com um curso aberto aí, que o 3%, né? Eu montei uma plataforma, na verdade, porque já tem muita gente vendendo um curso depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então eu falei, cara, eu vou criar um lugar só e eu vou dar mentoria semanal para essa galera. Porque mais do que curso, a galera precisa de acompanhamento, né? Então eu criei uma plataforma e lá um dos cursos é esse de marketing, mas tem curso de tudo lá, né? E o principal é o que eu chamo de plug and play, que é como que você pluga o teu negócio na internet para você ter vendas, que é o plugou, vendeu. Então, é uma plataforma com mentoria semanal. Mais uma plataforma que é uma assinatura, é isso? Uma assinatura. Tá, legal. Depois eu vou colocar aqui para vocês, na edição lá, para vocês acessarem o site, né? Eu acredito que seja um site. Sim. E daí, beleza. Tô ali, vida, 2 filhas. 2 filhas, maravilhoso. Esposa trabalha hoje ou cuida das crianças? A esposa, minha chefe, né? Sua chefe, trabalha junto com você. Trabalha comigo. Essa da editora eu não sabia. Me conta um pouquinho mais. A gente teve... A minha esposa, ela... Na época que eu tava na Hering... Não, eu acho que eu tava ainda no Santander na segunda vez. Em algum momento aí da história, mas eu tava bem, executivo, tinha conseguia prover para casa, conseguia construir, né, ali, pagar as contas. E aí eu falei para ela, arrisca. Né? Você é uma baita de uma profissional, trabalha numa editora, eu acho que você consegue ganhar mais e fazer o que você gosta e sem ter que ficar indo para o escritório. No escritório que ela trabalhava era longe, tinha que se deslocar. E aí a gente montou uma editora produtora. A gente produzia livros para editoras. Um caso até engraçado, eu lembro de um puta cara chato, me chegou no meu escritório, sentou, botou o celular, pegou o telefone, sabe um cara pega o telefone e põe pra ele, aí com um computador, puta nego chato, deixa eu trabalhar. O cara dominou a tarde inteira lá pra gente ficar produzindo livro pra ele, que era o Wizard, o Carlos Wizard. E aí eu falei, puta, cara chato, mas é um cara, gente boa. Né? Chato pra caralho, mas gente boa. Mas enfim, ele passou a tarde inteira lá com a gente, produzindo os livros. Então a gente produzia para essas pessoas, né? E a gente produzia para editoras, para outras editoras, principalmente editoras de medicina. Então a gente fazia a produção do livro. Então ela organizava desde, por exemplo, um tratado de dermatologia que tinha 150 autores diferentes, da Escola Paulista de Medicina, da Pinheiros, e ela tinha que organizar, falar com os coordenadores. Cara, tem médico que... Hoje os médicos são gente boa. Todos os médicos, 100%, câmera da verdade. Todos os médicos são gente boa. Mas a verdade é a seguinte, que médico já tem uns médicos mala. Agora, médico-autor já fica um pouco mais mala. Então, se lidar com 150 malas sem alça aí, cara, ela é heroína, assim. Ela ganhou muito dinheiro, até quando o mercado editorial começou a debandar. E aí eu já estava andando no marketing online, e aí um belo dia, ela, como é produtora editorial, chegou com um e-book para mim chamado Fada do Sono. Que a gente já estava com as 2 filhas, a gente é muito regradinho, né?
tem muitas regras, rotina, regrado de regra, assim, né? Porque pra comer e beber, meu irmão, não tem ninguém melhor que eu. É regrado, gente, porque eu queria depois dessa entrevista jantar com ele, com a família. Não, as crianças dormem cedo lá, 9h30, sei lá. Não, desculpa, né? Não tem problema, a gente marca outra. Mas nós marca no final de semana, e final de semana você vai ver o que aí é sem limite. Aí é sem limite. Mas aí o que acontece, Paulo? Aí ela chegou com esse e-book e eu falei, rapaz, a regra, né, do marketing fala, bom, deixa eu ver se nesse nicho tem gente vendendo. Não tinha ninguém. Eu falei, caramba, não tem ninguém vendendo esse e-book de... E comecei a rodar uns anúncios, né? Eu tinha curso de tráfego. Eu faço tudo e não faço nada. Hoje em dia, eu sou um cara que eu sei de tudo que tem para fazer num negócio digital, mas eu não ponho a mão na massa mais, porque eu vou fazer cagada. Então, tipo assim, mas nessa época eu ainda conseguia fazer anúncio de Facebook de boa. E aí eu comecei a rodar uns anúncios e, cara, a gente começou a ter resultado com aquele trem. Eu falei, meu Deus, só tem um negócio aí, né? E a gente vendeu mais de 5 mil cursos, né? Depois a gente vendeu um curso de R$300. Foi 97, foi 197, depois foi 297. A gente faturou o tal dos 7 dígitos aí em 12 meses com o curso dela. E um negócio assim que veio de... Mas naquele momento, meu irmão, era novidade pra caramba. Se você tinha uma enxada na mão e você tem vontade de carpir, meu irmão, vai que o mato você vai abrindo, e abrindo muito. Era o Velho Oeste ainda, né? Você sabe que eu perguntei aqui para todo mundo que sentou aqui, me conta uma frustração, né? Eu vou contar com o Rodrigo uma minha aqui, que não é bom chamar de frustração, mas hoje eu vejo esse mercado online e a gente vê bastante gente se expondo, e o Rodrigo me indicou um livro, fica aí a dica para vocês, que é da civilização, tá até aqui em cima, tô terminando ele, que é o espetáculo da civilização. A civilização do espetáculo. A civilização do espetáculo, que é um peruano que ganhou o Nobel. Mário Vargas Llosa, é isso mesmo. Eu tô lendo esse livro e uma coisa que frustra é você ver a população em geral, né, tá consumindo coisa rasa, né, e aquilo faz mal pra gente. A gente quer valor, a gente quer pôr, eu sei que a dor é a mesma. O Thales também falou isso, todo mundo que eu conversei aqui já fala um pouco disso. A gente fica um pouco frustrado de querer pôr valor e a gente luta contra uma população que tá debandada assim como o gado mesmo, né? Consome o que é raso e ali vai. E eu tive muita oportunidade de ter feito marketing pessoal na minha carreira, já de corretor de imóveis. Eu ia 6 vezes por ano para os Estados Unidos, eu conheço quase 50 países, e tudo isso eu podia ter usado para mim. E não passava isso na minha cabeça. Porque eu não imaginava que eu poderia estar na internet consolidando algo, passando algo para agregar valor maior. E não era raso, isso que era o mais legal, era coisa que eu fazia de verdade, era trabalho mesmo. Não era para ir tirar selfie e postar no Instagram. Até você estar aqui vendo, depois o pessoal conhece meu escritório, sabe, aqui das fotos, todas as fotos eu que tirei. E eu sempre falei assim, eu nunca fiquei um dia em cada cidade, eu fiquei uma semana. Para mim não tinha eu passar no lugar para fazer uma selfie na Estátua da Liberdade, na Torre Eiffel. Eu queria viver a cidade, ver a cultura daquilo, ver o comportamento das pessoas, ter algo para agregar. E eu não usei a ferramenta online. E isso é uma coisa que hoje eu até converso com a minha esposa, eu falo, caramba, que oportunidade, né? Eu não tive essa visão que vocês tiveram de entender que o momento... Você trabalhava com isso, né? Também é difícil para mim, eu trabalhava só com as pessoas vendendo imóvel. Mas é uma grande... Eu achei legal, eu não lembro quem dos caras aí que falou, um dos caras aí que tem muitos seguidores falou, é ilimitado o dinheiro que tem online hoje. Se a gente for analisar o que tem offline e o que tem online, o online é praticamente inesgotável o dinheiro que está, né? É inesgotável. Eu tenho uma visão meio polêmica com relação a isso. Eu acho que se você quer fazer muito sucesso online, você tem que emburrecer. Não adianta você querer colocar um conteúdo top, de primeira. Por isso que eu tenho pouco seguidor, vai crescendo devagarinho, porque tem que ter tutano para entender algumas coisas. Tem que ter um pouquinho de... Então, assim, infelizmente... O nosso país e o mundo hoje caminha para valorizar número. Então, se você tem 1 milhão de seguidores, você é melhor
em termos de massa de população, melhor que a pessoa que tem 1.000. Mas só que eu ainda acredito um pouco que assim, as coisas boas da vida, elas são duras, são difíceis, levam tempo. Eu não estou falando de estudar física e matemática, porque não é isso, não é, a gente não vai virar cientista, mas você precisa ter uma certa cultura para você poder aproveitar as coisas que são diferentes. Não dá para você meter o pau numa música clássica e você nunca se elevar a capacidade de poder apreciar a música clássica. Você não sabe, você não querer tocar uma coisa que você só aperta o botão e você nunca passar anos tendo que tocar guitarra ou violão até o teu dedo, a porra do teu dedo começar a se acostumar com o negócio, porque aquilo leva esforço. E tudo que é esforçado, a gente dá valor. Tudo que é esforçado, pra gente tem um outro brilho, entendeu? Então, acho que hoje tem 2 caminhos. A gente pode optar por ir por um caminho de seguir o nosso coração. E se o nosso coração está em trabalhar, está em enxergar as coisas de uma forma diferente e não ficar... Eu vou falar uma coisa, eu vou fazer um parênteses disso que eu estou falando. Tem um cara que é um grande infoprodutor, que fala muito de Instagram, que é o Paulo Cuenca, que eu admiro muito. Não o conheço pessoalmente, mas é um grande cara. Mas eu vi num post dele, um dia deles, falando assim, que você tem que fazer post raso. E eu acho isso uma bosta. É isso que dá certo? É isso que dá certo, mas eu não acho que tem que fazer post raso. Você tem que se divertir, é outra pegada. Agora, eu fazer raso, porque eu sei que raso vai pegar mais gente, é contribuir para a imbecilização das pessoas. E eu acho que a gente já tem muita gente querendo ser jumento, querendo ser imbecil e idiota, e a gente precisa contribuir para elevar um pouco essa porra. Porque senão a gente vai continuar olhando para número e esquecendo das coisas. E as crianças vão estar cada vez mais querendo ser youtuber e menos cientista. Aí o dia que você precisar de alguém para descobrir uma cura de uma doença, bota lá o youtuber para ficar no... A própria vacina de agora. Né? Então, quer descobrir a vacina da Covid, bota um monte de youtuber lá no laboratório, vê se toda risada. Mas é verdade. Coloca o povo lá no laboratório lá e fica lá fazendo dancinha de TikTok no laboratório. Porra, não, o mundo tem que ir para frente, a gente tem que evoluir. Precisamos, então, assim... O desprezo pelo conhecimento, ou pela elevação da sua capacidade intelectiva, é um grande problema que vai matar países como o Brasil. Porque se você for para a Coreia do Sul, a matemática, o que um moleque faz hoje de matemática com 9 anos de idade, a gente não vê a molecada top de matemática fazendo com 14 num nono ano do ensino médio, num primeiro ano do ensino médio, um nono ano, né, oitava série, eu não sei mais também, mudou oitava tudo aí, série, a gente já passou. Muda pra cacete. Mas fazendo uma analogia do que você está falando, me corrija se eu estiver errado, a gente estava preocupado com score, que era nota. Agora a gente está preocupado com outro score, que é seguidor. É engraçado que as pessoas estão preocupadas com a palavra. Eu acho melhor falar em inglês score, porque o score ele abrange mais do que o que a gente está falando de fato. Então, assim, as pessoas estão preocupadas só com o score, é isso aí. Tipo, não interessa, eu quero ouvir só quem é bilionário e não quem abriu mão de ter dinheiro e teve outra vida tão feliz ou mais. Né? Vamos dizer assim, você não quer ouvir uma pessoa que abdicou às vezes de ser o CEO de uma grande empresa, mas se tornar um workaholic e perder metade da criação dos filhos, isso e aquilo. Talvez esse cara tenha muito mais para agregar do que o cara que abdicou de tudo. Vou falar uma coisa aqui, pegando seu gancho. Um amigo meu falou assim para mim, sabe por que eu admiro o Warren Buffett? Eu falei, por quê? Porque ele vive na mesma casa desde o começo. Eu falei, isso não é admiração para mim. Se você fez 100 bilhões de dólares e vive na mesma casa, por que você quis fazer 100 bilhões de dólares? Eu não consigo imaginar a pessoa, porque eu imagino assim, se eu quero ter mais dinheiro, é para que ele me gere mais conforto. E não só uma cifra no meu banco. Né? Você fala assim, você é a favor de alguém que tem helicóptero? De jeito nenhum. Seu helicóptero vai te poupar, a gente vai para Avaré. Em 40 minutos eu posso ter um helicóptero, se eu posso pagar, eu vou querer ter um helicóptero. Ele existe ali para alguém consumir. Agora, eu tenho condição de ter tudo isso e eu vou levar uma vida como se eu
não precisasse ter toda essa cifra, para mim, não, você entende o que eu tô falando? Não condiz. Porque você tem a opção de abrir mão de acumular essa cifra. É porque eu acho que as pessoas têm uma certa idolatria por aquele cara, assim, como se ganhar dinheiro e viver um pouco melhor com aquele dinheiro fosse um pecado. O cara é foda porque ele ganhou 100 milhões e ele continua sendo fudido, né? Mora na mesma casa. Cara, na verdade, assim, eu não tenho que gostar e nem desgostar dele. Se ele tá fazendo aquilo e é por convicção, porra, aí é do caralho. Eu não conheço ele a ponto de saber. A gente não tem como conhecer esses caras bilionários a ponto de saber se o que ele faz é por convicção ou por sei lá o quê. Parece que ele é um vô que leva os netos lá pro McDonald's. Eu tô falando isso, mas isso pra mim não era uma qualidade dele. Ele estar na mesma casa 50 anos, 60 anos. Não, então, exatamente. Não é possível que não tenha um upgrade dessa casa. Com todo esse dinheiro. Imagina, entendeu? A casca da casa é a mesma, mas lá dentro é tipo... tudo bem, eu não sei dentro, né? Não é no mercado de luxo que o cara, a casa vale X e ele investe X dentro da casa. Exato. Às vezes o cara tem uma casa que vale X, ele investiu 50X lá dentro. Exato, pode ser isso. High-tech, não dá pra saber. Porque eu entendo também que existe uma passagem, o Bill Gates, para quem não lembra, eu lembro há 2 décadas atrás, o Bill Gates tinha construído uma casa que ele escutava a música e quando ele mergulhava na piscina, continuava tocando a música. Você falar isso hoje é fácil fazer, mas há 20 anos atrás, esse cara gastou uma bala para fazer isso. Mas ele nunca foi visto por essa extravagância. Porque eu acho assim, que existe sim um momento, acredito, vou conversar com um bilionário aqui, eu quero perguntar, que você tem uma parte que você consome coisas que são o seu desejo, o Thales acabou de falar isso pra mim, eu ia nos melhores restaurantes porque eu nunca tive acesso, e depois talvez essa linha te traga de volta a um conforto, você fala, não era isso. Mas você viu, agora o cara que nunca teve essa extravagância, eu acho, por que você quis tanto dinheiro então? Né? Não, mas o dinheiro... Uma vez eu ouvi de um cara que fala assim, o meu tesão é olhar na minha conta e ver mais dinheiro. Entendo. Beleza, esse é o seu tesão, mas mesmo numa pouca conversa que eu tive com esse cara é de Avaré, tá? Louco isso. E eu convenci ele a viajar. Ele não viajava. Falei, ninguém tá falando também pra você comprar a casa com a extravagância, mas... não gastar em nenhuma forma todo esse acúmulo, pra mim não faz sentido. É meio faraó. Tipo, vou acumular ouro e não vou gastar com nada. E vão me enterrar na pirâmide. Será que é só isso, cara? Acumula, mas usa de alguma forma esse dinheiro, né? Então... Mas mas eu acho assim... Viajei aqui, tá, galera? Não, mas tá certíssimo. Aqui, mas eu quero que você fale sobre isso. Tá certíssimo, Paulo. Eu acho que às vezes... Eu acho que o marketing ele traz um pouco disso pra gente, que é assim, cara, eu não consigo julgar muito o outro. Eu consigo julgar porque a gente, na verdade, a gente tem filtros, né? E não, eu tô me julgando porque eu quero ganhar mais dinheiro pra ter mais conforto. Exatamente. Eu não consigo ver alguém fazer isso e não querer. Então, assim, se eu colocar a visão do Rodrigo no Warren Buffett, eu vou achar estranho. Mas se esse cara, ele segue, como eu disse, a questão da convicção, ele fala, cara, pra mim isso aqui é um game. É igual o cara que joga videogame o dia inteiro. O cara joga videogame o dia inteiro. O videogame dele é ficar comprando empresa e multiplicando dinheiro, e a parada dele é, mano, é esse McDonald's que eu quero ir e tal. Cara, eu acho que isso... segue isso. Segue o teu coração, se for do teu coração. Eu acho que a gente precisa diferenciar 2 coisas. E quando a gente está falando de marketing, a gente está mexendo muito no desejo das pessoas. A gente está a todo momento vendendo uma ideia, por isso a questão do cara com o carro com teto solar, aí viaja para o mundo inteiro para ficar fazendo selfie. É porque ele está mexendo com a ideia da pessoa. E eu acho que as pessoas elas tinham que ser um pouquinho mais malandras e entender, cara, esse cara está me vendendo uma parada. Ele está me vendendo uma ideia. Sacou? Tipo assim, o Warren Buffett não quer vender nada pra ninguém. Ele não quer vender. Ele é o Warren Buffett. Salva a Coca-Cola que ele põe do lado dele. Salva a Coca-Cola que ele põe do lado dele. Ele não quer vender, ele quer fazer a parada dele e tá tudo bem. Então, o que eu acredito hoje
é que a gente precisa diferenciar o desejo, que a gente vê tanto trabalhado no marketing, essa questão do desejo, que é aquilo que está lá fora que eu quero, e ajudar mais. Eu acho que a gente está entrando numa era, ou nessa era em que você ajuda mais as pessoas a se entenderem por dentro, para entenderem quais são as suas vontades. Né? A vontade é diferente do desejo. O desejo eu coloco a Kim Kardashian andando com um determinado sapato, e aí, como eu vi a Kim Kardashian andando com aquela porra, eu quero aquele sapato também. E eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas e os empreendedores e o mundo como um todo a ele olhar não para Kim Kardashian, mas olhar para dentro e falar: aquele sapato é do caralho, independente de quem está usando? Porra, é do caralho. Custa $100 mil aquele par de sapato, mas eu quero, é minha vontade, eu vou comprar aquela porra. Agora, não, aquilo lá é porque é Kim Kardashian, é porque o Neymar, os parça, todo mundo tá usando, então eu vou comprar também. Top o que você falou. Então, assim, foda-se o desejo, a gente precisa entender a nossa vontade. E a vontade é olhar pra dentro. Só que olhar pra dentro é foda, é bonito, é legal, todo mundo fala de propósito, marketing de propósito, a parada ser elevada, a puta que pariu. Cara, na verdade, assim, o que é elevado é você simplesmente não fazer pros outros o que você não quer que façam pra você. Ponto. Primeiro passo para você começar a entender. Então, assim, se eu não quero fazer para os outros o que eu não quero que façam comigo, eu não posso manipular as pessoas com ideias e mentiras, alugando um helicóptero falando que é meu, alugando não sei o que lá e falando não sei o que lá, contando um número que não é verdade, para sugestionar o desejo da pessoa para ela comprar aquilo que eu estou vendendo. Então, a pessoa tem uma ideologia que ela lucra em cima daquela ideologia. Isso eu acho que é coisa do passado. Ou se não é coisa do passado, ainda pode ser coisa do presente. A gente, ou eu quero levantar e levanto essa bandeira para a gente minimizar isso. Para que a gente possa ser mais focado em, de verdade, trabalhar com as pessoas para melhorar a vida delas, do que para a gente inventar coisas brilhantes, para ela ficar com desejo na coisa brilhante, e quando ela compra, ela vê que não é nada daquilo. Eu vi o podcast, eu vi na gravação, né, do podcast aqui que você fez, o Loungecast com o Thales. E ele fala: nada que você compra te dá prazer. E eu comprei muita coisa também. E é verdade. Você compra essas coisas não te dão felicidade. Primeiro porque eu acho que felicidade é uma puta de uma coisa super valorizada nos dias de hoje. Para mim não existe essa ditadura da felicidade e do sucesso. É hoje o espírito do mundo que faz as pessoas gastarem o que não tem, comprarem o que não precisa para mostrar para quem não gosta, sabe? Então eu acho que a gente precisa levar esse nível para uma outra discussão, para a gente ajudar as pessoas a olhar para dentro. Tem alguns movimentos que já fazem isso. O minimalismo. Agora, o minimalismo não é você não ter nada. Porra, tem muito cara que é minimalista, o cara tem um puta de um carro, a puta casa, é designer pra caralho a casa dele, gastou rios de dinheiro para fazer decoração, mas é minimalista. Ele só tem aquilo que ele usa. E tá tudo bem. Então eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a se encontrarem nesse mundo que está a todo momento tentando dizer para eles que eles não são magros o suficiente, ou bonitos o suficiente, eu claramente não sou, que não são bonitos o suficiente, ricos o suficiente, eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a ter ferramenta para ela definir qual que é o sucesso para ela. E a gente dá a ferramenta, ó, você quer virar bilionário? Vamos lá que eu vou te ajudar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou te dar o meu melhor para a gente chegar lá. Você quer ser multimilionário? Eu vou te ajudar a chegar lá. Agora, saiba o que você quer. Não foi porque o guru da internet falou que você vai ter 3 helicópteros que você tem que ficar agora correndo atrás de 3 helicópteros. Aí você não é viver. Aí é viver que nem o hamster que fica correndo atrás do queijinho. Fica na rodinha. Na rodinha. Aí não dá. Show, Rodrigão. Isso daí. Cara, eu tinha que desabafar isso, tá, gente? Mas vamos lá. Me fala aí uma coisa que eu acho que é... O que te move dentro? Você falou de se autoconhecer e tal, mas assim... O que o Rodrigo, eu sei que você já falou que você gosta de meditar antes de começar o dia, tal, isso e aquilo. O que te move, assim? O que te faz acreditar no dia, esses valores que você quer lutar, que eu também estou aqui tentando, e graças a Deus tem pessoas tentando, né?
Mas o que te move lá? O que é a energia? São suas filhas? É todo o contexto? É só a sua crença, seja lá no que for? O que te move? O que move é minha família. Ponto. E eu tenho um desejo interno de ser útil. E das crenças que eu tenho, né, das coisas que eu acredito, né, não vamos entrar em questões de religião, mas tem uma palavra, na verdade são duas palavras que se chamam verdadeira vontade. Descobrir aquilo que é a sua verdadeira vontade. E esse é um processo que você faz, talvez em algumas vidas, talvez em uma, que você descobre por que diabos você veio fazer nesse plano, que diabos você veio fazer nessa vida. E às vezes você pode descobrir, se investigando, que você veio nessa vida para fazer café. Só que você pode ter certeza, você pode ficar rico, mas o fato é que se você viver de fazer café, primeiro que uma pessoa que tomar o seu café, cara, ela não vai querer tomar mais café de ninguém. Porque é o teu café, é um puta de um café. O outro ponto é que quando a pessoa entende e vive daquilo que ela faz, que é fazer o café, que é tipo... ela entendeu que é isso que ela tem que fazer e ela faz aquilo a ponto dela deixar uma obra a partir daquilo que ela descobriu que é a verdade dela. Essa é a nossa missão. Por isso que o meu portal chama Magna Ópera. Porque eu acredito que a gente está aqui para fazer uma obra. Essa obra pode ser levar a gente para Marte. Mas nem todo mundo tem dentro de si essa verdade. Essa pode ser a verdade do Elon Musk. A minha verdade pode ser ajudar as pessoas a comer bolo sem engordar. Porque claramente eu gosto de comer bolo e claramente eu engordo. Quem não gosta? Quem não gosta? Eu acho que faz mais sucesso que levar para Marte. Quem inventar esse bolo não é delicioso. Que você vai ser o cara mais rico do mundo fazendo bolo que não engorda? Talvez não. Você vai ser o cara mais rico do mundo fazendo um café? Talvez não. Mas você vai se sentir cheio. Por quê? Porque é você que está determinando, você que está encontrando o motivo de você estar aqui. E as pessoas que tomam o seu café nunca mais vão querer tomar outro café, porque você mudou a vida delas, você mudou o padrão delas. Então, para mim, o que me move é ajudar essas pessoas, esses empreendedores, pessoas que são empreendedores ou não, mas que ainda não descobriram que elas podem criar produtos, serviços e coisas para ajudar o outro através daquilo que ele entende como único dentro de si. E para isso é preciso trabalho, é preciso, obviamente, marketing, porque a gente precisa de vender, a gente precisa de dinheiro, e tá tudo bem. Eu fiz um post uns dias desses, falei assim, qual que é o problema de ganhar muito dinheiro fazendo o que não gosta? Foda-se, para de cagar a regra. Se eu quero ganhar dinheiro e faço uma coisa que eu não gosto, é problema meu, né? Tipo, então assim, eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a serem mais, na real, a gente precisa ajudar as pessoas a serem mais adultas. Tá cheio de criança por aí, com barba, com cabelo branco, tentando plugar o cordão umbilical que um dia desplugaram da mãe, para plugar em alguém aí que vai falar para elas o que elas têm que fazer. Muitas delas encontram essas pessoas que estão seguindo por aí e saem por aí repetindo frases que as outras pessoas falam. Então, assim, estão na infância ainda da vida. Porque na infância a gente vê o super-herói e a gente imita o super-herói. Eu era um retardado, né? Pequeno, eu botava uma manta vermelha nas costas e saía andando assim, fazendo assim, achava que era o Superman. Tava imitando o Superman, aí eu cresci. E aí eu fui tentar entender quem é o Rodrigo. O Rodrigo é o cara que quer ajudar as pessoas, que tem uma obra, que tem um trabalho, que tem um produto, que eles sabem que vão ajudar as outras pessoas. Sejam 10, 100, 1 milhão. É isso que eu quero fazer. Mas eu passei por um processo de sair dessa minha infância, de parar de ficar copiando, de parar de ficar fingindo que eu sou o Superman, porque eu não sou, né? E aí eu acho que tem muita gente ainda plugando e agora o cara falou que o segredo é isso aqui, aí todo mundo sai fazendo. Aí agora é isso aqui, todo mundo sai fazendo. Então a gente precisa botar um pouquinho mais de adulto ou ajudar o pessoal a amadurecer um pouquinho mais. Espetacular. Pessoal, isso aqui não vai ser a única vez que eu vou falar com o Rodrigo, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra gente terminar. O que é lar pra você? Lar? O que é? Cara, lar é onde eu tô em qualquer momento agora. Pra mim, lar é estar aqui agora.
eu acho que o verdadeiro lar a gente não encontra em nada lá fora. Eu acho que o verdadeiro lar é quando a gente se entende, se conhece, faz o que a gente gosta e tá com as pessoas que a gente gosta. Então eu tô no meu lar agora, porque eu tô com uma pessoa que eu gosto, com gente aqui que tá produzindo o podcast que eu gosto, né, no teu escritório que eu admiro. E assim, para mim, lar é onde a gente encontra... Tem uma música do Metallica, né, que ele fala Where I lay my head is home, né, onde eu ponho a minha cabeça, onde eu descanso a minha cabeça é o meu lar, né? E eu acredito parte nisso, não na letra inteira, mas eu acredito em parte disso, porque se a gente não tiver no agora, a gente está ou sofrendo por algo que aconteceu, que não tem como resolver, ou a gente está sofrendo por algo que talvez nem venha a acontecer. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer e a gente viver no momento do presente. Agora, para mim, o meu lar está aqui. E essa era para ser a última, mas eu esqueci de fazer uma antes, que apesar de não ter script, eu quero isso de todo mundo. A pandemia, o que mudou no Rodrigo? O que você começou a ver diferente que você não via ou não mudou nada? E a mesma, o que foi para vocês? Foi um alerta de algo? Para você mudou algum valor, mudou algum desejo, alguma vontade? Alguma coisa mudou? Vou tentar falar sem me emocionar, porque um mês antes, eu lembro o dia que deu o lockdown foi 2 dias antes, 2 dias depois da missa de 30 dias de falecimento da minha mãe, né? E ela morava com a gente, né, no nosso apartamento e tal. Tinha lá o quarto dela, tinha as coisas dela, as manias dela. E eu me vi tendo que ficar no lugar que eu não queria ficar. Eu não queria ficar em casa. Eu queria sair, então a gente ia para restaurante, ia para casa, ia viajar. A gente não queria ficar em casa, a gente estava meio que fugindo. Então o luto, né? Você disse foi o luto, pelo luto de estar ali, da sua mãe estar presente de alguma forma. Para mim, a pandemia representou uma oportunidade da gente se olhar de frente. Da gente não correr, não virar as costas para aquilo que a gente precisa olhar. Às vezes, a solução de todos os nossos problemas está em olhar aquele lado nosso que a gente fica escondendo e tem vergonha de mostrar para a gente e para os outros. Então, quando a pandemia, eu tive que ficar num lugar que eu não queria ficar, olhar para o quarto, olhar para as coisas, olhar para as palavras cruzadas dela, para os livrinhos dela, para as coisinhas dela, e eu não podia fugir, não podia sair daí, tinha que continuar trabalhando. E eu tinha que ainda me manter animado e me manter otimista para ensinar minhas filhas, na época com 8 e 6 anos, a lidar com a perda. Né? A lidar com a perda da avó que elas dormiam, que fazia carinho, contava história para elas. Então, para mim, a pandemia foi esse momento de encarar que a gente precisa olhar para aquilo que a gente não quer, olhar de frente para os nossos problemas e enfrentar. E eu acho que, infelizmente, a gente não teve tantas demonstrações no mundo de pessoas que olharam de forma pragmática para os problemas e acabaram usando problemas para manipular outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa sair dos jogos. A pandemia representou para mim muito isso, de olhar para aquilo que eu não queria, enfrentar e ver que a gente é muito maior, isso é muito mais forte. Porque hoje eu, com a minha família, a gente já está há 17 anos juntos, eu e minha esposa, minha filha mais velha tem 10 anos. A gente já tinha uma excelente conexão, a gente é daquelas famílias que vai em restaurante e nenhuma das filhas tira, todas elas têm iPhone e tal, elas não tiram nenhuma, tira o iPhone. A gente fica trocando ideia o tempo inteiro no restaurante, conversando, batendo papo, assim. Eu me sinto foda no meio do restaurante, assim, porque eu vejo todo mundo com as crianças com o iPad lá, os moleques hipnotizados, e as minhas filhas trocando ideia. E desde pequeno foi assim, nunca acostumei elas com isso, e a gente trocando ideia. A gente já era forte, mas isso fortaleceu muito, muito mais. E a gente precisa dar o valor para a família que a gente planta, né? A pessoa que a gente tem do nosso lado, o companheiro, qualquer configuração de família que exista, a gente tem que dar valor para a pessoa, respeitar. Né? Um dia a gente já conversou sobre isso, né?
É muito fácil você falar que você é homem fodão, pegando um monte de mulher por aí, né? Ou a mulher falar que é fodona. Né? Difícil é você estar ali, escolher todos os dias, ser fiel e estar com a pessoa que você ama, falando a verdade, lutando a luta, vencendo os desafios, superando algumas dificuldades que todo mundo tem, né? Então eu acho que a gente precisa ser mais adulto, para não falar ser mais homem ou ser mais mulher, a gente precisa ser mais adulto nisso. E a pandemia veio para fortalecer essa minha visão também. Show. Pessoal, não tenho nem o que falar, né? Eu sentar com o Rodrigo aqui, assim como a live, tudo, a gente já fez quantas lives? Nem sei. É a terceira. Terceira. E é uma honra ter sempre ele aqui. É um cara que tem muito a agregar. Para quem não conhece o trabalho dele, dá uma olhada lá. A gente vai colocar aqui, o pessoal da edição aí, que eu não sei editar nada, e vai colocar lá pra gente os canais do Rodrigo. Eu quero que vocês conheçam, porque o Rodrigo, para mim, é exatamente isso que eu tô falando aqui. Ele não precisa ser bilionário para eu escutar esse cara, porque eu sei o que ele foi diferenciado já desde a infância. Né? A gente está falando, ele contou aqui uma parte, mas é um cara que sabe muito. E o mais legal, vivenciou muito. Vivenciar, tá na prática, eu acho que é até melhor que na teoria, né? Tem muitos teóricos aí, mas tá na prática, tá toda hora ali, viver aquilo ali é muito legal. Até a minha experiência que eu trago é total de prática, né? A minha teoria ficou até escassa, porque eu era o cara do 5, ele é o cara do 10. Então, assim, sigam esse cara, escutem o que esse cara tá falando. É verdade. E a minha ideia aqui no podcast, nesse Loungecast, né? Até o vício de falar podcast, mas é o Loungecast, é tentar trazer verdade. As pessoas que vêm aqui, é o que eu falei, não está ensaiado. Eu quero tirar coisas que é minha curiosidade, e acredito que seja de bastante gente que está escutando aí, porque ficar escutando o discursinho feito, né? Aí a gente já se vê política. Não precisa trazer alguém aqui para falar, né? Eu não quero ouvir política. Eu quero ouvir a verdade. E o Rodrigo é esse cara. Rodrigão, obrigado, cara. Puta, emoção pra cacete você tá aqui. E dá aí seu recado pra galera, fala aí os seus canais, depois a gente vai colocar embaixo, conta aí. Legal. Galera, se você quer me conhecer mais, o meu Instagram é Rodrigo T. Antonanjo. Comecei ele do zero, tem menos de um mês aí. Então você vai entrar, vai mandar DM, eu vou responder total, assim, em geral vai ser do caralho. O meu outro lá, eu acabei dispensando. Tem os tal de Shadowban e tal. Tem essas coisas que os caras inventam no Instagram. Criei um do zero. E, cara, com 600 pessoas, hoje eu faço mais venda do que com 13 mil. Então, me segue lá. Vai ser, que quiser mandar um DM, quiser tirar dúvida. Eu não fico só falando dessas coisas filosóficas, não. Eu falo de marketing e vendas. Eu ajudo empresas e empreendedores a venderem mais. E se você tiver interesse em conhecer o meu portal de assinatura, é magnaopera.com.br, beleza? magnaopera.com.br, cai pra dentro, é R$ 97 por mês, tem mentoria comigo, quero ajudar de verdade, só que é o seguinte, tem que ser adulto, ver a criancinha mimada querendo me encher o saco, eu já faço reembolso no primeiro dia que eu conversar com você. Então vamos que vamos, beleza? Show, Rodrigão. Galera, fiquem atentos aí, que só tem Loungecast top. Vão acompanhando aí, o maior prazer ter vocês aí na audiência. Um abraço a todos.